Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. E se inscreva e ative o sininho. Então vamos lá. Um laboratório analisou a água de um rio que fora contaminado com efluente de ácido fosfórico, H3PO4, de uma empresa, verificando que uma alíquota de 20 ml desse efluente, que contém ácido fosfórico, foi neutralizada com 30 ml de hidróxido de sódio, 80 miligramas por litro. A concentração em mol por litro do ácido existente no rio é igual a, primeiramente, pessoal, tá vendo que ele está nos fornecendo algumas informações aqui, ó. 30 ml de hidróxido de sódio na concentração de 800 miligramas por litro. Tá vendo que ele não está dando em mol, porém ele pede a concentração do ácido fosfórico em mol, beleza? Antes de mais nada, vamos fazer o quê? Nós temos que descobrir a quantidade de massa que nós temos de hidróxido de sódio em 30 ml. Tá, como assim? Então vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, hidróxido de sódio. Ah, essa daqui é uma fórmula no qual a gente tem que saber? Pessoal, temos, tá? Temos sim. Por quê? Porque é sempre bom. O hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, esses são ácido clorídrico, ácido sulfúrico, são substâncias que nos pedem o tempo todo. Então, teríamos que saber um pouquinho, tá? Mas vamos lá, a gente consegue resolver. Eu tenho aqui, ó, 800 ml, desculpa, 800 miligramas, nós temos em 1 litro. Nós podemos converter esse litro para ml? Poderíamos, não tem problema, ficaria em miligramas do mesmo jeito. Eu acho mais fácil. Então, 1 litro, pessoal, nós temos quanto? Nós temos 1000 ml, tá? Então, a mesma coisa, ó, fazer algumas anotações aqui, ó. Se eu tenho 1 litro, é a mesma coisa que 1000 ml. Para algumas pessoas isso é bem claro. Tem algumas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade. Então, sempre quando eu passo de litro para ml, eu multiplico. Qual vai ser a massa em 30 ml? Faço uma regrinha de 3 aqui. Então, vai ficar 1000 igual 800 vezes 30, certo? Fazendo essa conta aqui, o 1000 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Quanto que é 800 vezes 30? Tá, pessoal? Vai me dar quanto essa encrenca aqui? Vai me dar 24 mil, certo? Porque, ó, separa aqui, ó, 3 vezes 800, 2.400. Vezes 10, dá 24 mil. Dividido por 1000. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. X igual a 24 miligramas. Só que, pessoal, na maioria das vezes, nós não utilizamos miligramas. Nós utilizamos gramas, tá bom? A gente pode pegar e dividir por 1000. Se nós dividirmos aqui por 1000, ó, para transformar, por quê? Grama para miligrama, nós multiplicamos. Miligrama para grama, a gente volta, tá certo? Essa conta aqui vai me dar quanto? Só andar. Tô com uma casa aqui, eu ando 3 vírgulas para lá. Então vai dar, ó, 1, 2, 3. Vai dar 0,20, né? 0,04 gramas, certo? Tem mais um zerinho aqui, contei errado, certo? 1, 2, 3, certo? Então, 0,024 gramas. Ou nós podemos, se passarmos em notação científica, a gente anda aqui, ó, 1, 2. Então, não vai ficar, ó, 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Então, nós descobrimos que temos 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, certo? Então, a gente pode adotar e deixar desse jeito aqui. Por quê? Porque a gente vai utilizar muita
grama aqui, muito massa nessa unidade de medida. Então, descobrimos a quantidade de massa que nós temos de hidróxido de sódio em 30 ml de uma solução, né, de concentração a 800 miligramas por litro. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós temos que montar uma reaçãozinha de neutralização para entender alguma coisinha aqui. Então, nós temos aqui ó, o nosso ácido fosfórico, H3PO4, mais o hidróxido de sódio, formando o nosso fosfato de sódio mais água. Bom? Tá balanceado aqui? Não, pessoal, não tá balanceado. Lembrando que tem uma playlist aqui de ácido, base, sais e óxido aqui, gigantesca para vocês consultarem. Mas, resumindo, sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida, olhem sempre aqui, ó. Tá vendo que ele tem 13 hidrogênios? É um ácido. Então, ácido libera H+. Isso para a gente fazer o raciocínio. Tá vendo que nós temos aqui uma hidroxila? Então, nós sempre precisaremos das mesmas quantidades, tanto a quantidade de hidrogênio para hidroxila para formar água. Só que aqui eles não estão na mesma quantidade. Eu tenho 3 hidrogênios para uma hidroxila. Então, se nós pegarmos e multiplicarmos aqui por 3, nossa, tá? Multiplicarmos por 3 hidroxilas para 3 hidrogênios, formando 3 águas. Claro, o balanceamento está certo, é só você pausar e você fazer aqui. Mas caso você não lembre o sal que vai ser formado, pensa desse jeito. Se é uma neutralização, não sei qual sal que vai ser formado. Se eu tenho 3 de hidrogênios e 3 de hidroxilas, tá tudo certo. Sempre tem que ser na mesma quantidade, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos o que aqui? Então, nós sabemos que temos 1 mol, né, de ácido fosfórico, certo? Por quê? Aqui, quando não tem nenhum número, significa que eu tenho 1. Ele quer saber mol por litro. No hidróxido de sódio, pessoal, nós temos o quê? 3 mols. Mas qual que é a massa do hidróxido de sódio? A massa do hidróxido de sódio, pessoal, tá até aqui, ó. A gente nem precisa fazer muita conta, ó. Hidrogênio pesa 1, oxigênio 16 e o sódio 23. Se nós somarmos, vai dar quanto a massa molar do hidróxido de sódio? Vamos anotar aqui no canto, ó. Então, vai me dar 40 gramas, porque eu só tenho 40 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ácido fosfórico neutraliza 3 mols de hidróxido de sódio. Se ele neutraliza 3 mols de hidróxido de sódio, eu multiplico pela massa de cada mol de hidróxido de sódio, que é 3 vezes 40. Tá legal? Então, ó, referente a isso daqui que a gente fez, lembra que eu falei, ó, 3 hidrogênios, eu preciso de 3 hidroxilas para formar água. Sempre assim, tá? Então, eu tive que colocar um 3. Quanto pesa cada hidróxido de sódio? 40, porque é só a gente somar aqui, ó. Certo? 1 mais 16, 17, mais 23, 40. Então, 40 gramas por mol, porque eu tenho um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Tá certo? Qual vai ser a quantidade em mols que eu vou ter em... Aí eu pego essa massa que a gente descobriu, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Faço minha regrinha de 3. Como que vai ficar aqui? Ó? Não vai ficar 3 vezes 40, x, que é igual 2,4 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Quanto que vai ficar aqui? Passa 3 vezes 40, não vai me dar 120? Se ele está multiplicando x, ele passa para o outro lado. Então não vai ficar, ó, 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 120. Pessoal, a gente pode fazer de diversas formas, tá? Nós podemos passar esse daqui para notação científica ou simplesmente pegar a calculadora e fazer. Então, para muitas pessoas, é mais fácil você pegar a calculadora e fazer. Então, a gente pega aí, ó, deixa a base 10 de lado, tá? Então, ó, 2,4 dividido por 120 vai me dar quanto? Não vai me dar 0,02 vezes 10 elevado a menos 2. Só que numa notação científica, eu não posso deixar desse jeito.
que eu vou ter que fazer? Ó, 1, 2. Eu sempre tenho que deixar um número antes da vírgula maior que 0 e menor que 10, ou seja, entre 1 e 9. Então vamos lá, x igual a... Nesse caso aqui vai ficar como aqui, pessoal? Vai ficar 2 vezes 10. Como eu andei 2 casas após a vírgula, o que eu faço? Eu subtraio os expoentes. Eu ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Ou seja, nesses 20 ml, nós temos quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Então, descobrimos a quantidade em mols de ácido fosfórico. Agora, nós temos que fazer o quê, pessoal? Nós temos que pegar e fazer para descobrir a concentração em mol por litro. Então, se nós temos aqui, ó, vou até pegar H3PO4, a gente vai calcular a concentração em mol por litro. Nós sabemos que temos 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol em 20 ml. Pessoal, tanto faz, tá? A gente pode deixar em ml, calcular em ml e descobrir o final em litros, ou a gente já pode fazer a conversão totalmente em litros. Então, a gente vai pegar o volume e vai converter. Ou seja, nós temos 20 ml, nós faremos o quê? 20 ml é a mesma coisa que 0,020 litros. Se nós transformarmos para a notação científica, ó, 1, 2, vai ficar como 2 vezes 10 elevado a menos 2 o quê? Litros. A gente pode adotar qualquer um desses resultados, tá bom? Então fique a critério de vocês. Eu vou utilizar na notação científica aqui, porque em um momento a gente vai dar uma cancelada, tá? Eu sei que então nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol em 20 ml, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2 litros. Qual vai ser a quantidade em mols? Só trocar a incógnita aqui, apesar de que eu não troquei a outra, em 1 litro. Agora ficou fácil, não ficou? Porque aqui eu não preciso fazer conversão nenhuma. Então, ó, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2y é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1, que é ele mesmo. Então, ó, y, mantenho 2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? 2 com 2, 1 e 1. Então, 1 vezes 10, mantenho a base. Se eu estou fazendo uma divisão, o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio. Quanto que é menos 4 menos menos 2? Menos 4 menos menos 2 vai me dar menos 2 mol por litro. Posso deixar esse resultado? Tá certo esse resultado, não tá errado. Ou, como a gente costuma ver bastante, tá vendo que eu tenho, ó, 10 elevado a menos 2? Eu ando com 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó, 0,01 mol por litro. Pode ser um ou o outro, que estaria certo. Mas, referente às alternativas que nós temos aqui, só pode ser a alternativa A. Certo, pessoal? Então, só para recapitular, porque titulometria pode ser que cause um pouquinho de confusão. Primeiramente, calculamos a massa de hidróxido de sódio que temos em 30 ml, né? Que é uma concentração em 800 mg para 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Descobrimos essa massa. Fazemos a neutralização ácido-base, a quantidade de hidrogênio é a mesma quantidade que eu preciso de hidroxila. Se eu tenho 3 hidrogênios, eu preciso de 3 hidroxilas. Sabendo que é NaOH, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente, certo? Aí eu faço o balanceamento. 1 mol não é 3 mols, ou seja, 1 mol de ácido fosfórico não reage com 3 mols de hidróxido de sódio. Qual a massa do hidróxido de sódio? 3 vezes 40. Então, a gente tem aqui X mols, que é a quantidade de ácido fosfórico, vai ter em 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Descobrimos que é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Tá certo? Descobrindo a quantidade de mols que foi consumido, né? Aí de ácido fosfórico, nós descobrimos a concentração dele em 1 litro, que é 0,01.
tá bom? Então, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4, que tá para 2 vezes 10 elevado a menos 2, porque é equivalente a 20 ml, tá? Em 1 litro nós vamos ter quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 2 ou 0,01 mol. Beleza, pessoal? Então eu já tomei bastante tempo aqui de vocês. Eu gosto de explicar bem o passo a passo pra gente ir direto e reto ao ponto. Tá certo? Então são exercícios assim que a gente aprende bastante, principalmente titulometria. Tá legal, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag titulometria ou hashtag exatamente, tá com dúvida, coloca nos comentários que é muito importante, tá certo? Também se inscrevam aí, ative o sininho que isso ajuda a engajar bastante. É claro que eu só tenho que agradecer porque vocês estão compartilhando, comentando e curtindo. Isso faz com que o YouTube engaje, né, e divulgue cada vez mais. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Eu convido a você a ser membro, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, você também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!